Amém. Obrigado pela ajuda, Liliane. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus. Da última vez que tivemos culto de ceia, estamos a falar sobre a carta de 1 de João e falamos que o algodão não engana. Não sei se lembram, quem esteve aqui. E hoje vamos continuar no capítulo 2. Só abrir aqui as minhas notas. Mas podem ir abrindo em 1 de João no capítulo 2. Estamos a falar sobre aquilo que 1 de João fala. 1 de João fala de que Jesus está no centro e de que é preciso perceber quem é o verdadeiro Jesus. Não é um Jesus qualquer, não é um Jesus inventado por nós, é o Jesus que é revelado na Bíblia pelo Pai. E estamos a falar disto também para reforçar um pouco a nossa identidade como igreja e a nossa visão daquilo que queremos ser. Que já somos, de facto, somos igreja, mas queremos cada vez consolidar mais isso, aprofundar mais isso, viver mais isso, ser uma família de famílias com Jesus no centro, onde todos são bem-vindos. E esse é o tema de 1 de João. Na primeira parte do capítulo 2, nós falamos de que Jesus era e é. Já está. Mano, melhor não mexeres aí. Estás a mexer? Não? Então sou eu mesmo. É mesmo este comando. Jesus é o advogado. Amém? É o advogado. Está logo no início, o primeiro versículo do capítulo 2, em que João diz que Jesus... temos um advogado junto do Pai. Se alguém pecar, temos um advogado que não só nos defende, mas defende-nos com um argumento muito forte. É que ele já pagou a sentença. Ele já pagou a pena. Então não é preciso pagar mais nada. Ele já pagou. É só preciso receber aquilo que ele pagou. E ele agora está junto do Pai. E o seu sacrifício está lá também. Aquilo que ele fez, a pena que ele pagou, está lá também. Isso é a maior defesa que podemos ter. Aliás, é a única defesa que podemos ter. Porque mais nada nos pode defender. Somos todos culpados, todos igualmente culpados de transgredir e desobedecer a Deus, de ouvir a nossa carne em vez de ouvir a voz de Deus, de endurecermos o nosso coração e rejeitarmos Deus. Mas Jesus, ele veio para abrir o caminho, como já falámos aqui repetidamente até agora. E vimos que, por causa do que Jesus fez, ele fez uma separação clara. E vivemos numa tensão entre contrastes. Há muitos contrastes, não é? E João deixa claro que nós não podemos estar no melhor de dois mundos. Nós não podemos estar com o pé num lado e com o pé no outro. Ou estamos num lado do contraste ou estamos do outro lado do contraste. E alguns dos contrastes que João fez até agora foram estes: ódio, amor; trevas ou luz; pecado ou santidade; morte ou vida eterna; isolamento ou comunhão; desespero ou alegria plena. João deixa muito claro estes contrastes. E num lado há dois caminhos, não é? Há um caminho estreito e há um caminho largo. Não é? São esses os caminhos que Jesus nos apresenta. Há o caminho da rejeição daquilo que Jesus ofereceu, de Jesus mesmo, não é? Que ele se veio oferecer por nós. Há o caminho da rejeição e há o caminho de receber aquilo que ele tem para nós. E o que ele tem para nós é tudo aquilo: amor, luz, santidade, vida eterna, comunhão, alegria plena. Está tudo no pacote. Faz tudo parte do pacote que vem com Jesus. Nós temos que receber a pessoa de Jesus para recebermos tudo o que está dentro do pacote. Porque Jesus é isto. Jesus é estas coisas. Então não podemos separar isto de Jesus. Este lado, não é? Do amor, da luz, da santidade. E falamos de que todas estas coisas estão centradas em Jesus. E Jesus veio revelar o amor de Deus. E aqui em João nós vemos muito claramente que o algodão não engana. O algodão não engana. E o que é que mostra que alguém está em Deus? O que é que mostra que alguém está em Cristo? Só há uma forma
não é? Aquele que guarda a sua palavra, nele se realiza de forma perfeita o amor de Deus. É assim que sabemos que estamos unidos a Deus. Só há uma maneira de saber se estamos unidos a Deus. Amas ou não amas? Se não há amor por Deus e pelo próximo de forma igual, porque vamos ver isto mais à frente em 1 de João, quem não ama o irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. Portanto, amar a Deus e amar o próximo está tudo também dentro do mesmo pacote. Não dá para separar as coisas e o algodão não engana. Hoje vamos ver mais 3 contrastes no resto do capítulo, a partir do versículo 15. Vamos ver 3 contrastes aqui e vamos avançar. Vamos ler o capítulo a partir do versículo 15 do capítulo 2. Diz assim: não amem este mundo nem aquilo que lhe pertence. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo aquilo que pertence a este mundo não vem do Pai, mas sim do mundo. Ou seja, a cobiça humana, os maus desejos dos nossos olhos e a arrogância da vida. E a verdade é que este mundo passa, ele e os seus maus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Meus filhos, o fim está próximo. Ouviram dizer que o anticristo havia de vir? Pois bem, ultimamente apareceram muitos anticristos. Por isso sabemos que o fim está próximo. Eles saíram do meio de nós, mas não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, teriam ficado connosco. Mas era preciso que ficasse claro que nem todos são dos nossos. Porém, vocês receberam a unção daquele que é santo e já conhecem tudo. Não vos escrevo por ignorarem a verdade, mas porque a conhecem e sabem que nenhuma mentira pode sair da verdade. Quem é então o mentiroso? É aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. E esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Quem nega o Filho fica também sem o Pai. E quem aceita o Filho tem também o Pai. Permaneçam fiéis ao que ouviram desde o princípio. Se permanecerem no que aprenderam no princípio, então permanecerão unidos ao Pai e ao Filho. E o que Jesus nos prometeu é isto, a vida eterna. Escrevo-vos estas coisas por causa daqueles que procuram enganar-vos. Na verdade, a unção que receberam dele permanece em vós. Por isso não precisam que alguém vos ensine. Mas como a unção do Espírito, que é real e não ilusão, vos vai ensinando acerca de todas as coisas, como já vos ensinou, continuem unidos a Jesus. Portanto, meus filhos, continuem unidos a Jesus, para que quando Ele aparecer estejamos cheios de confiança e não tenhamos de passar pela vergonha de nos encontrarmos longe dele no dia da sua vinda. Se sabem que Ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Amém. Nós neste mundo temos um grande desafio. Qual é o nosso desafio neste mundo? As coisas do mundo são atrativas. São agradáveis para nós. A nossa carne gosta. E essas coisas do mundo competem com Cristo em nós pelo nosso coração, pelo nosso amor. Nós não podemos amar este mundo nem aquilo que lhe pertence e amar a Deus ao mesmo tempo. O nosso amor tem que ser todo para Deus. Deus, Ele quer todo o nosso amor. E não amem este mundo nem aquilo que lhe pertence. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Temos aqui esta expressão do mundo, não é? Quais são as coisas do mundo? Quais são, afinal, as coisas do mundo? E aquilo que lhe pertence? São objetos? Tudo o que nos afasta de Deus. Bom, é isso, não é? E o que é que nos afasta de Deus? Em alguns entendimentos da fé, tentamos nos livrar de todas as coisas à volta que nos podem tentar e viver assim numa bolha, né? Numa redoma, para não termos contacto com nada que nos possa tentar e que possa despertar o nosso amor. Então não fazemos isto, não fazemos aquilo, não vamos aqui, não vamos ali, é proibido, há coisas proibidas, não toques nisto, não comas aquilo, não faças isto. Por exemplo, coisas semelhantes. Religião é religião, não é? Religião é religião, seja cristã, seja o islamismo, seja qualquer religião, é igual. É baseada em leis que as pessoas têm que cumprir, não é? Por exemplo, no islamismo, as mulheres têm que andar tapadas para não despertarem nos homens o desejo carnal. Então o que é que se faz? Tapa-se o objeto. Tapa-se o objeto que é para
não ser tentado. Isso é uma tentação da religião. A religião leva-nos a fazer isso. Vamos eliminar o objeto. Por exemplo, não vamos ouvir música do mundo, que é para aquilo não nos tentar. Vamos eliminar também a televisão, porque também nos tenta. Vamos eliminar também o cinema. Vamos eliminar o desporto. Vamos eliminar o futebol, porque há muita porcaria lá que nos tenta e desperta coisas más em nós. Vamos eliminar... Vamos eliminar a internet. A internet tem muita coisa má que nos pode tentar. Vamos eliminar... irmãos, vamos eliminar tudo que não seja cristão. Então isto são os entendimentos das coisas do mundo. Mas João diz-nos quais são realmente as coisas do mundo que ele está a falar. Tudo aquilo que pertence a este mundo não vem do Pai, mas sim do mundo. Quais são as coisas do mundo? O que é que João fala? Cobiça humana, os maus desejos dos nossos olhos e a arrogância da vida. Vemos aqui que as coisas do mundo, na realidade, são coisas de onde? Onde é que estão estas coisas? No coração. As coisas do mundo são as coisas do nosso coração. Do coração humano. Essas são as coisas do mundo. E se acharmos que temos que evitar tudo o que nos desperte cobiça, ou que possa despertar cobiça, ou que possa despertar maus desejos e o que possa despertar a arrogância da vida, então vamos para Marte. Não é? O Elon Musk já está quase... Não é? Estamos quase a colonizar o planeta, vamos todos para Marte. O problema é que quando a gente chega lá, depois está lá tudo na mesma. Não é? Então nós somos chamados para estar aqui neste mundo e envolver-nos com este mundo. Não somos chamados para ser eremitas. Jesus não foi isso. Portanto, se nós queremos seguir o modelo de Jesus, não podemos ser eremitas, não nos misturarmos com nada que nos possa despertar os nossos desejos e tal. Mas somos chamados para estar neste mundo sem nos deixarmos enredar, sem nos deixarmos seduzir e cativar por aquilo que são os maus instintos do nosso coração. É isso que nos cativa. Não são as coisas que nos cativam. É verdade que algumas coisas é muito bom e muito importante evitar. São muito más, que não têm nada de bom e é bom fugir delas. Mas são poucas. São poucas. É os extremos. São aquilo que é mesmo extremo. Não é? A pornografia, por exemplo. Não é? Não podemos dizer, estou no mundo, então vou ver um filme pornográfico. Não. É fugir. Há coisas que temos que fugir mesmo. Não há nada ali que se possa... Há tão pouco que se possa aprender de bom. É tão insignificante que o melhor é nós fugirmos. Mas o resto, irmãos, nós temos que andar aí. Temos que estar aí. Jesus veio aqui para a lama. Jesus veio para andar na lama. Nós também somos chamados para andar na lama, para sujar os pés. Somos chamados para perceber o que é que o mundo está a dizer à nossa volta. Somos chamados para ouvir aquilo que o mundo nos diz. E por isso temos que ligar a televisão. Temos que ir à internet. Temos que estar aí. Irmãos, senão a gente enterra a cabeça na areia e somos uns aliados da realidade. E muita gente na religião é assim, é completamente aliado da realidade. Mas vale estar já lá no céu. Não é? Mas esse também não é o caminho. Então qual é o nosso problema? Qual é o nosso real desafio neste mundo? João esclarece isso muito bem. Está uma luta. O nosso principal problema. A cobiça é o nosso problema. Não as coisas que nos podem despertar cobiça. Não é? No Islão, tapa-se a mulher. Tapa-se a mulher que assim não desperta cobiça. Está resolvido o problema. Não é? Mas a religião é assim. Tapa-se, elimina-se, esconde-se aquilo que pode despertar. Mas não é esse o caminho para lidar com a nossa cobiça. Os desejos dos olhos e não os objetos ou as pessoas que desejamos. Os desejos dos olhos. O problema não é eu querer um telemóvel novo. É esse telemóvel tornar-se o meu amor. Não é? A arrogância da vida. Ou seja, achar que nós estamos no controle da vida. Esse é o nosso problema. Não é fazermos planos e termos objetivos. Desde que esses planos e objetivos sejam submetidos a Deus. E sejam segundo a sua direção. Então o nosso problema é o nosso coração. O nosso coração é facilmente enganado
por sentimentos, emoções e desejos, porque ele é um coração corrompido. O nosso coração ainda tem corrupção, mesmo quando nós recebemos Jesus e Jesus entra na nossa vida e transforma os nossos desejos, transforma as nossas prioridades, transforma a nossa forma de ver a vida, liberta-nos. Mas ainda assim o nosso coração ainda tem corrupção e o nosso trabalho aqui neste mundo é nós deixarmos Deus ir limpando a cada dia a corrupção do nosso coração. E para isso precisamos de estar cheios dele. Precisamos de estar cheios dele. Aquilo que não é de Deus para nós não é a coisa em si, porque alguma coisa pode ser para mim e não ser para outra, a mesma coisa. Não é? O que faz a diferença é aquilo que tu anseias, aquilo que tu desejas, aquilo que eu desejo. Isso é de Deus ou não é? A mesma coisa pode ser de Deus para um e não ser de Deus para o outro. O que é de Deus para um é de Deus para um, mas o que não é de Deus para o outro não é de Deus para o outro. A nossa armadilha é nós compararmos com outros. Não é? Deus fez com aquele, porque é que não faz comigo? Deus deu àquele, porque é que não dá a mim? Esse é o nosso problema. Aquilo que é atribuído por Deus, aquilo que nos é concedido por Deus. Esse é o problema, por exemplo, no exemplo da cobiça pelo sexo oposto, não é? A pessoa não é o problema. Aquela pessoa que eu desejo, não é? Se eu sou solteiro e estou à procura de um relacionamento amoroso, aquela pessoa pode não ser para mim e ser para outra pessoa. Então o problema não é a pessoa. Eu é que tenho de receber aquilo que é de Deus para mim e não me estar a comparar com os outros. Porque Deus tem um processo diferente para cada um. Deus tem algo diferente para cada um. E quando as coisas nos são atribuídas por Deus, elas vêm do eterno. Elas são verdadeiras. Quando nós queremos coisas que não são de Deus para nós, então nós vivemos uma ilusão. Nós queremos coisas que são mentira. Para nós são mentira, são uma ilusão. Vivemos agarrados e a amar coisas que não são boas para nós. Porque não são de Deus para nós, não vêm do eterno. E a verdade é que este mundo passa, ele e os seus maus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Esta é a diferença, este é o primeiro contraste que eu queria falar aqui. Há o eterno e há o mundo que passa. João fala disso, não é? Este mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Está no eterno. E quando nós queremos coisas, quando nós queremos andamos a viver para satisfazer os nossos instintos e os nossos desejos que são as coisas deste mundo, essas são as coisas deste mundo, não é? Nós vivemos numa ilusão, numa mentira. Andamos atrás de uma mentira que nunca nos vai satisfazer. Só Deus nos satisfaz. E o que Ele tem para nós é isso que nos vai satisfazer. É isso que nos vai dar paz, é isso que nos vai fazer viver em liberdade. Porque aquilo que o mundo promete é sempre mentira. Aquilo que é o mundo que promete para satisfazer os nossos desejos, a nossa cobiça, a nossa arrogância, é sempre uma mentira. Para nós é uma mentira. E as coisas do mundo, estes desejos, estes instintos, estão-nos sempre a prometer uma felicidade que não dura. É uma felicidade momentânea. É uma adrenalina. Não é? É aquela hype do momento, não é? Que nos satisfaz na altura. As drogas são isso. Não é? As drogas são um exemplo muito óbvio disso. As drogas dão assim aquele choque de adrenalina no início e depois... Isso é uma ótima ilustração de muitas outras coisas mais subtis da forma como o mundo vem ao encontro da nossa cobiça, dos nossos desejos, da nossa arrogância. Isso é sempre uma mentira. Só é realmente verdade aquilo que vem do eterno. Aquilo que vem de Deus. E só quem ama, segundo a vontade de Deus, vive em linha com o eterno. Este é o contraste, não é? É o contraste, o eterno
versus o mundo que passa. E João fala a seguir de alguma coisa que tem tudo a ver com a mentira. Que é o quê? O anticristo. E João está a chamar anticristos, irmãos, ele está-se a referir a este grupo em particular, que no tempo dele estava a entrar na igreja com doutrinas mentirosas, doutrinas que não revelavam Cristo. Eles diziam-se cristãos, mas entravam na igreja para ensinar outro evangelho, um evangelho diferente. E daí escreveram estas obras todas, que são muito populares agora, nos códigos da Vinci desta vida e etc. Que parece que é uma literatura escondida, que revela coisas muito misteriosas, mas na verdade é uma mentira. É um evangelho falso. E o que é que promete? Na realidade, a doutrina dos gnósticos é muito vasta, mas uma das coisas que eles diziam é que o corpo era mau. Tudo o que é material é mau. Então este corpo, isto é para destruir, isto é para queimar, isto é para... eles diziam que Jesus não tinha vindo em corpo, que Jesus tinha habitado num corpo, tinha pegado num corpo e depois deitou o corpo fora. Não é? Porque o material é mau. Então se o material é mau, podemos fazer o que quisermos com o material. Não importa. Então eles tinham esta doutrina. Esta doutrina dava origem a comportamentos. Por exemplo, usar o corpo para tudo e mais alguma coisa que apeteça. Não importa. Podes fazer o que tu quiseres. Porque isso é para queimar e é. Isso é para destruir e é. E isso é muito bom para os nossos instintos. Se me dizem que eu posso fazer o que eu quiser, que estou à vontade, e isto é para destruir e é de qualquer maneira, o que é que me agrada mais do que isso? É ótimo. Não é? São doutrinas anticristãs. Doutrinas do anticristo. E João fala aqui do anticristo e dos anticristos. O fim está próximo. Ouviram dizer que o anticristo havia de vir. Pois bem, ultimamente apareceram muitos anticristos. Por isso sabemos que o fim está próximo. Então, há o anticristo e há os anticristos. E ambas as coisas são verdade. A Bíblia fala de um anticristo, de um homem que é a personificação do mal. Está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, se quiserem depois ver em casa. É um bom capítulo para perceber um pouco isto. Mas o espírito do anticristo, que é o contrário de Cristo, é o contraste de Cristo, e esse espírito pode facilmente encarnar em qualquer ser humano. Nós gostamos do espírito do anticristo. Nós amamos, a nossa natureza ama o espírito do anticristo. Fazer o contrário de Cristo. Porque Cristo manda-nos, Cristo diz-nos para sofrermos, para abençoarmos os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem. E o anticristo diz o quê? Vinga-te. O anticristo diz tudo o contrário do que Cristo diz. Cristo diz perdoa e o anticristo diz não, acumula aí ressentimento. Fica aí amargurado. E isso é o mais confortável para nós. Nós adoramos o anticristo na nossa natureza humana. E João estava a falar sobre estes anticristos que tinham se introduzido na igreja, e João estava a falar mesmo para desmascarar essas pessoas. Ele estava a escrever para desmascarar essas pessoas. E diz neste versículo que eles já estavam a sair, porque os apóstolos na altura já estavam atentos, né? E estavam a ensinar a igreja a distinguir qual é o verdadeiro evangelho e qual é o evangelho falso. Né? O evangelho confortável, o evangelho da carne, aquele que agrada ao nosso coração, e o evangelho que nos desafia, o evangelho que nos põe desconfortáveis, o evangelho que nos faz fazer, que nos diz para irmos na direção contrária que nos apetece, dos nossos apetites. Eles saíram do meio de nós, mas não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, teriam ficado connosco. Mas era preciso que ficasse claro que nem todos são dos nossos. João está a falar destas pessoas, deste grupo da igreja, que era um grupo que ensinava doutrinas anticristãs. Então não vamos descontextualizar este versículo, ok? Porque muitas vezes este versículo é descontextualizado. Este versículo fala daquele grupo na igreja que estava a ensinar aquelas doutrinas e que estava a sair. E eram os gnósticos. E ainda hoje os gnósticos, a doutrina gnóstica está aí. Nós é que não lhe damos nome, mas a doutrina está aí. O que é que os gnósticos fazem? Separa-se, dos fundamentos da doutrina é separar o sagrado do secular, separar o corpo do espírito. Não é? É dizer que, por exemplo, uma ideia gnóstica é a ideia que o crente tem que fugir do mundo. Essa é uma ideia gnóstica. Porque separamos um terreno
secular, dizemos que é secular, não é? Separamos esse terreno do terreno sagrado. Qual é o terreno sagrado para nós? É a igreja. Como se a igreja fosse um terreno. Nós fazemos essa separação. É agnosticismo. Não é? Temos que nos separar de coisas. Temos que fugir de coisas. Porque aquelas coisas são más. E é verdade, algumas coisas são mesmo más. Mas percebem, irmãos, nós não podemos separar as coisas. Jesus andou no meio do mal. Claro, Jesus sabia onde ir e onde não ir. Isso é um discernimento que nós temos de ter. Não é? Mas Jesus ia a todo lado. Irmãos, eu fiz quando estive no Desafio Jovem e estive na Operação Josué, eu fiz trabalho em bairros degradados de Lisboa, em que havia tendas de gente a consumir droga. E quem me visse lá, se calhar pensava, olha, este anda aqui. Não é? É suposto um crente estar ali no meio da lama? É suposto pisar aquele terreno? Jesus fez isso. Jesus andou em todo lado. Por isso foi criticado. Uma ideia também gnóstica, que é muito popular hoje em dia, é, por exemplo, a ideologia transgênero. A ideia de que um homem pode ser uma mulher e uma mulher pode ser um homem se sentir no seu espírito. É separação do corpo e do espírito. Isso é gnosticismo também. Mas quem é de Cristo, irmãos, discerne a verdade. E só precisa de ser lembrado. E nós temos que nos lembrar da verdade. Por isso é que estamos aqui. Olhar para a palavra de Deus para conhecer a verdade e sermos lembrados da verdade. Diz João, não vos escrevo por ignorarem a verdade, mas porque a conhecem e sabem que nenhuma mentira pode sair da verdade. Nenhuma mentira pode sair da verdade. Aqui temos mais um contraste. Mentira versus verdade. Não dá para estar na mentira e na verdade ao mesmo tempo. Quem está na mentira e daí não vai sair nenhuma verdade. E quem é a mãe de todas as mentiras? Qual é a mãe de todas as mentiras? A mãe de todas as mentiras é que Jesus não é o Cristo. Não é? Diz aqui, quem é então o mentiroso? É aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Esse é o anticristo. Quem diz que Jesus não é o Cristo e quem vive segundo essa ideia, que Jesus não é o Cristo, esse é o anticristo. Nega o Pai e o Filho. Quem nega o Filho fica também sem o Pai. Quem aceita o Filho tem também o Pai. Essa é a mãe de todas as mentiras, porque é daí que vêm todas as mentiras. Só Cristo é a verdade. Quando nós saímos de Cristo, quando nós negamos Cristo, nós negamos a verdade automaticamente. Não dá para estar fora de Cristo e na verdade. Até a verdade torna-se... Até aquilo que é verdade, nós distorcemos. Parece que estamos na verdade, mas na realidade estamos na mentira. Por exemplo, eu já dei este exemplo aqui, mas é o único que me está a vir à mente agora, embora haja muitos. Uma pessoa muito, muito querida aqui em Portugal e muito famosa por coisas boas que fazia, tinha uma vida exemplar. Né? E quando faleceu, mostraram vídeos e falaram da vida dele, e num vídeo ele dizia, a única coisa que me importa é, quando eu sair daqui, deixar o meu nome, um bom nome. A única coisa que importa é que o meu nome seja considerado. Então, uma pessoa que vive uma vida boa, aos olhos de toda a gente, mas vive na mentira. A mentira é de que aquilo que importa é o meu nome, a minha reputação. Jesus não se importou com a sua reputação. A verdade é que a nossa reputação não importa. Jesus foi retratado como um criminoso. Ele viveu e morreu como um desprezado de muita gente, principalmente das pessoas importantes. Então não é isso que importa. Isso é uma mentira, mas parece verdade. E, irmãos, afirmar a fé em Jesus, que é a verdade, e viver e ensinar mentiras é a maior incoerência que pode existir. Por isso é que é tão escandaloso quando a igreja é anticristo. Quando a própria igreja ensina doutrinas gnósticas, o legalismo, a religião. Estabelecer leis do não toques, não proves, não faças, não vás. Não pises. Isso é um escândalo.
porque estamos a transformar a verdade de Cristo, a liberdade do Espírito, em religião. E estamos a inverter as coisas. Não é? Porque na realidade, quando alguém tem Cristo, há coisas que simplesmente não combinam. Mas não é porque a pessoa é imposta numa série de leis, é porque no seu coração aquilo não combina com Cristo. E nós estamos aqui todos para dizer uns aos outros, olha, achas que isso combina com Cristo? Não é? No teu coração? Mas não andamos aqui atrás das falhas do nosso irmão para lhe apontar o dedo e dizer estás a quebrar uma lei que nós estabelecemos. A linha é muito fina, irmãos, e não temos muito tempo agora, mas é muito importante pensar sobre isto. É muito importante pensar sobre isto. Então, vamos avançar e vamos encaminhar-nos para o fim. Como é que nós podemos permanecer na verdade? Como ficar firme? Permaneçam fiéis ao que ouviram desde o princípio. Se permanecerem no que aprenderam no princípio, então permanecerão unidos ao Pai e ao Filho. É só permanecer fiéis ao Evangelho, àquilo que ouvimos no início, ao básico. Porque por isso é que a gente tem que estar sempre no básico. Nós temos sempre que ir ao fundamental. Nós temos sempre que ir à base. A base é o amor. E João está farto de nos dizer isto e vai continuar a dizer na sua carta. Ele vai continuar a insistir. Porquê é que ele vai continuar a insistir? Porque ele é chato? Não, porque nós precisamos de voltar permanentemente ao básico. Para não nos esquecermos. Permaneçam fiéis ao que ouvirem desde o princípio. Permaneçam fiéis ao amor que está no centro do Evangelho. Jesus veio por amor. Ele deu a sua vida por amor. Ele sacrificou-se por amor. Ele constituiu a igreja, a sua família, por amor. E nós vivemos por amor. A vida está no amor. E se permanecermos fiéis a isso, por quanto tempo é que nós temos que permanecer fiéis? Para sempre. Jesus prometeu-nos a vida eterna. E para sempre. A promessa de Deus é a vida eterna. E como dizíamos, o que é verdade é do eterno. É eterno. Vem do eterno e faz-nos viver na dimensão eterna. O que é mentira é do anticristo e faz-nos viver numa dimensão terrena e carnal. Que nos oprime, que nos frustra, que nos desgasta, que nos mata. E não percebemos qual é o propósito de Deus para nós. O propósito de Deus para nós não é vivermos oprimidos pela religião, é vivermos livres no Espírito. E quem é livre no Espírito não precisa de religião. Isso não significa que vai abusar da graça, não é? Que vai viver de qualquer maneira. Mas o Espírito trata. O Espírito trata. E é muito interessante o que João diz a seguir. Não é? Ele está a escrever isto por causa daqueles que procuram enganar. Ele está a dizer muito concretamente, são aqueles que vos procuram enganar. Ele sabe quem tem em mente. As pessoas que o estão a ler sabem quem são essas pessoas. São as pessoas que ensinam o anticristo, que ensinam a doutrina do anticristo. E muito interessante aquilo que ele diz. A unção que receberam dele permanece em vós. Por isso não precisam que alguém vos ensine. O que é isto? Não precisam que alguém vos ensine. Agora a gente não precisa de alguém que ensine a palavra. Não precisa de mestres. Não precisa de... E reparem, João está a ensinar, a dizer a eles que não precisam de alguém que os ensine. Não faz sentido. Não é? João não está a ver bem as coisas. Não, ele está a ver. Só que o que ele está a dizer é que não é preciso as coisas virem de fora para dentro. Dentro de nós está o Espírito de Deus. Está a unção do Espírito de Deus. Agora, o problema é quando nós não estamos ligados ao Espírito de Deus e não temos entendimento do que é que o Espírito de Deus nos quer fazer, o que o Espírito de Deus quer fazer em nós e na nossa vida. E aí andamos à deriva, andamos à nora, porque não estamos ligados, não estamos cheios do Espírito. A vida cristã é de dentro para fora, não é de fora para dentro. De fora para dentro é religião, de dentro para fora é liberdade do Espírito. E muitas vezes o aspecto não é muito diferente, é isso que engana. Às vezes o aspecto não é muito diferente, estamos todos lavadinhos, vimos aqui ao culto, estamos todos aqui a levantar as mãos, a cantar, estamos a ouvir a palavra, estamos a dar ofertas. O aspecto às vezes não é muito diferente, é isso que engana. Porque às vezes estamos a viver de fora para dentro e a achar que está tudo bem, porque temos uma aparência religiosa. E isso é que é armadilha. Porque a vida cristã tem que ser rica cá dentro e isso depois vai se manifestar fora. E por muito rico que seja o exterior, se não houver uma mudança interior e se não houver
o lugar do Espírito, um lugar central do Espírito na nossa vida, nada da riqueza exterior nos vai transformar. E vamos ser hipócritas. E vamos ser religiosos. E vamos chegar lá ao pé de Jesus e Ele vai dizer: eu nunca vos conheci. Porque vivemos sempre na religião. Mas esta unção do Espírito, que é real e não ilusão, reparem que só a unção do Espírito é que é real. O que vem do Espírito, o que vem do Eterno é que é real. O resto é ilusão. É isso que nos ensina sobre todas as coisas. É de dentro para fora. E claro que nós estamos aqui para nos ensinar uns aos outros. Mas, irmãos, se não houver vida interior, não adianta. Podemos ouvir as pregações que quisermos. Podemos ter os discipulados que quisermos. Podemos estudar o que quisermos. Se for só de fora para dentro, nada disso vai alterar nada na nossa vida. Vamos ser apenas religiosos de cara lavada. Sepulcros caiados, a enganar toda a gente, menos quem nos conhece. Bem, então continuem unidos a Jesus, diz João, e é esta a chave. A chave é estar unidos a Jesus, porque aí a nossa união com Jesus vai produzir fruto. Fruto que vai para fora. Fruto que vai para fora. Fruto que vai abençoar outros. Fruto que vai ser usado por Deus para que a vida de outros seja transformada. Então só há 2 caminhos, irmãos, e mais 3 contrastes aqui: mundo ou eternidade, mentira ou verdade, anticristo ou Cristo. E cada um de nós tem que discernir bem o que é que Deus está a falar para a nossa própria vida. Porque Ele quer trabalhar na nossa vida. Ele quer revelar-nos onde é que nós estamos e quais são as influências que estamos a receber. Porque isto não é preto e branco, não é? Nós estamos sempre numa tensão e numa luta entre o espírito e a carne. Mais um contraste. Entre a mentira e a verdade, entre o anticristo e Cristo. Estamos sempre numa tensão e numa luta. E temos sempre que pedir ajuda ao Espírito para nos ajudar a discernir onde é que começa uma coisa, onde é que estão as influências, onde é que eu preciso trabalhar, onde é que eu preciso entregar a Deus. Temos que baixar as defesas, irmãos. Se estamos sempre na defensiva, a achar que está tudo bem connosco, o Espírito de Deus não vai trabalhar. Se nós dissermos: eu estou na verdade. Não, eu sou de Cristo, não sou do anticristo. Isso são chavões. Vamos deixar desses chavões religiosos. Isso não nos ajuda a nada. Isso é uma defesa que nós temos. Eu faço. Não, eu sou da verdade. Isso é uma defesa, é um mecanismo de defesa para não enfrentarmos quem na realidade nós somos e o que é que temos aqui, cá dentro, que Deus precisa trabalhar. Não nos vamos enganar a nós próprios. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a quem? A nós próprios e faltamos à verdade. Se confessarmos os nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, nos perdoará os pecados e nos purificará de toda a injustiça. Então nós temos de confessar, e confessar é ser honesto. Isso é estar na verdade. É confessar o pecado. Estar na verdade não é ser certinho e nunca fazer nada de errado. Isso é uma mentira. Estar na verdade é ser honesto e dizer: eu tenho este pecado, este e este. Eu discerni, o Espírito de Deus revelou-me que eu tenho esta área, que não está bem e eu preciso que Deus trabalhe em mim. Qual é a tua área? Qual é a minha área? As tuas áreas e as minhas áreas? Quais são? O que é mesmo importante de reter no fim disto tudo? Continuem unidos a Jesus. Esse é o nosso caminho. Quando Ele aparecer, vamos estar cheios de confiança e não vamos ter de passar pela vergonha de nos encontrarmos longe dEle no dia da sua vinda. Aquela passagem, eu tenho pensado muito naquela passagem. Deus tem trazido essa passagem à minha mente muitas vezes para me inspirar temor. Quando as pessoas chegam a Jesus no fim e dizem: mas Jesus, nós profetizamos em Teu nome, nós pregamos em Teu nome, nós fizemos milagres em Teu nome, nós éramos da verdade, nós estávamos em Cristo. Não estavam. Jesus nunca os conheceu. Eu ia à igreja, eu fazia e acontecia. Não. Não é o exterior, é o interior. Conhecer Cristo é cá dentro, é na intimidade. Então, irmãos, este é o apelo de João aqui nesta carta.
Deixa-te vencer pelo amor de Deus. Não vamos resistir ao amor de Deus que nos quer transformar. E só mais um contraste, um bónus. Justiça versus injustiça. Se sabem que Ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. A vida de quem tem Cristo vai refletir a justiça de Deus. Aquele que pratica a justiça nasceu dele. Então, o nosso exterior é importante, sim, mas é quando é reflexo do que está a acontecer no interior, de coisas reais e eternas que estão a acontecer no nosso interior. Quando o eterno está a trabalhar em nós. Aí, sim, no nosso exterior, isso tem que se ver. Porque também se não se vir, isso é um sinal de que aquilo que está no interior não está a funcionar. Não está. Deus não está lá. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos orar para que possamos continuar unidos a Jesus. Tudo começa aí, tudo acaba aí. A união com Jesus é isso que nos transforma. E essa unidade é uma unidade de coração. Deus, Ele busca corações contritos e quebrantados. A esses Ele nunca desprezará. Deus não despreza, diz David no Salmo, corações contritos e quebrantados. Essa é a condição. Irmãos, a condição não é ser super certinho, não é ser um exemplo de comportamento. Não, é unidade com Cristo. No interior, no coração. Coração contrito e quebrantado. Sabendo quem somos, sabendo que nós não somos nada em nós próprios. Nós não podemos nada, não conseguimos nada. Somos pecadores, cheios de dificuldades. Quais são essas dificuldades para que Deus possa trabalhar? Se temos um coração contrito e quebrantado, nós vamos a cada dia tomar consciência. Se temos um coração que acha que já está lá, já chegou lá, já está mais ou menos quase tudo resolvido, isso é o espírito do anticristo. Vamos orar. Deus, nós te adoramos nesta manhã, mas não queremos que isto sejam só palavras, Pai. Não queremos que isto seja só uma frase religiosa, um chavão religioso. Deus, que nos possas ajudar nesta luta que temos de travar, não contra a carne e sangue, não na carne, não contra seres humanos, mas contra os poderes espirituais que nos querem dominar e que muitas vezes nos levam a cair, porque nós cedemos, porque nós somos seduzidos e caímos em tentação. Mas sabemos que o perdão é garantido quando há coração contrito e quebrantado. Quando a confissão não é mais um ato religioso falso, mas quando realmente o nosso coração está quebrantado diante de Ti. Um coração que admite quem é, que admite os erros, as falhas, que sabe o que é que precisa de submeter a Ti para transformação. Queremos ser assim, Pai. Queremos ser assim, cada um de nós, queremos ser uma igreja assim. Uma família assim. Queremos que a Tua igreja seja assim, seja aqui ou noutro lugar qualquer. Deus, e te pedimos que possas operar isso, essa transformação, esse quebrantamento. Deus, em nome de Jesus, Pai, não tenhamos ilusões, destrói as nossas ilusões, destrói as mentiras do diabo, destrói a aparência religiosa, Deus, destrói as nossas fachadas. Deus, que caiam por terra no nome de Jesus. Possamos viver vidas sinceras diante de Ti e diante dos outros, Pai. Deus, em nome de Jesus, obrigado porque Tu estás aqui conosco. Tu estás conosco para nos transformar. Tu não vais deixar a obra a meio, Pai. A obra que Tu começaste, és fiel para terminar. Ajuda-nos a colaborar, Deus, e a não endurecer o coração, porque só vai tornar o processo mais difícil. Só nos vai doer mais. Só vai tornar tudo mais penoso. Só vai produzir auto-engano na nossa vida. E frustração no fim. E um enorme sentimento de vazio. De não termos vivido a vida plena que Tu tinhas para nós. Obrigado, Pai, que Tu trabalhes em cada um.
para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, irmãos.